Olá, boa tarde. Começa amanhã, na Arrábida, o 8º Acampamento Nacional da Fraternidade no Nálvares. É o escotismo adulto acampado até ao dia 2 de agosto. Está connosco o padre Joaquim Nazaré Domingos, assistente nacional, e Jorge Caria, presidente nacional da Fraternidade no Nálvares, com quem iremos conversar dentro de instantes. Para já, os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Diocese de Setúbal, inaugurou uma clínica social dentária que pretende ajudar a população mais carenciada. Restituir a dignidade e o sorriso às pessoas foi o objetivo do pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal, quando teve a ideia de criar uma clínica social dentária. O espaço já foi inaugurado e é uma forma de aproximar estes cuidados de saúde a toda a população. É trazer mais dignidade à vida das pessoas, que fizemos avançar o projeto, que acreditamos nele e que fizemos nascer com o apoio de tanta e tanta gente daqui. Temos motivações humanistas, por um lado, porque ninguém pode ficar insensível realmente ao sofrimento e aos dramas dos outros homens que são nossos irmãos. A partir da observação atenta dos seus paroquianos e do serviço ao Evangelho, nasceu a Clínica Social Dentária, que está pronta a funcionar. Olhar para as pessoas que moram nestes bairros, vermos e perceber e olhar como tantas pessoas têm dentes podres ou então não têm dentes. E como isso traz uma tristeza à vida daquelas pessoas. Por razões e motivações da fé e do Evangelho, que o Papa Francisco nos recorda que a opção pelos pobres está no centro do Evangelho. De uma ideia nascida em setembro de 2014, o sacerdote consultou depois vários setores da população do bairro, percebendo que todos apoiavam este projeto. Todos acarinharam a ideia e realmente entusiasmaram e impressionaram o nosso próprio bispo, que eu, ao longo de todo este trajeto, destes meses, dialoguei com ele sobre este projeto e ele o acarinhou e realmente animou a seguir em frente. Uma clínica que vai ajudar na saúde oral de pessoas que têm muitas dificuldades e certamente toda a ajuda que vá nesse sentido, como noutras, é muito importante. Qualquer um, primeiro, estar atento aos sofrimentos e às dores do outro. Segundo, acreditar que é possível fazer alguma coisa. Terceiro, aproximar-se e quarto, envolver os outros e organizar, estruturar bem. A população do bairro da Bela Vista marcou presença na cerimónia e louvou a iniciativa da Igreja. Há muita gente que não tem possibilidades de poder tratar da boca, de arrancar dentes, e que é um projeto bom. Posso agradecer a Deus que a Igreja tomou uma grande coragem de tomar a atitude que tomou. Se a gente vai ter a boca arranjada, podemos agradecer. Esta Igreja e ao refeitório está a dar um bocadinho de alimentação para matar a fome a filhos menores e a mães solteiras. Uma população cujos dados não oficiais indicam para 35% em risco de pobreza, 10% acima da média nacional. Hoje é de facto um dia muito feliz, não é? A freguesia de São Sebastião é uma freguesia cujas pessoas têm enormes dificuldades, isso é subejamente conhecido. Estas respostas são muito bem-vindas, não se podem eternizar, porque senão o Estado deixa de cumprir o seu papel, o Estado deixa de ser solidário e os nossos impostos passam a servir para outra coisa qualquer que não para o verdadeiro benefício daqueles que mais precisam. Isto insere-se num projeto mais vasto que é a erradicação da pobreza. É difícil, mas é possível. É importante que as pessoas abram a boca para sorrir, abram a boca para dizer das suas mágoas, para dizer dos seus anseios, para dizer das suas esperanças, e quem está junto delas e as vê abrir a boca, não faça logo avaliações subjetivas de como que desmanzelo, falta de cuidado. A Clínica Social Dentária da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal, tem neste momento 6 médicos dentistas. Depois de um período de formação a outros voluntários, começa a funcionar já em setembro. Há uma dimensão pastoral que deve caracterizar o património religioso. A ideia parte do livro Os Museus da Igreja, que foi agora apresentado.
Durante muito tempo, o conceito de museu limitava-se a expor uma peça. Também a Igreja se limitou a apresentar as suas peças da mesma forma como o Estado expunha as suas obras de arte. Um conceito que as investigações mais recentes consideram errado e empobrecedor para o património. A proposta que se faz, e portanto é uma proposta que parte deste livro, mas de outras investigações também, é que, por um lado, a Igreja tem que expor esse património de uma outra forma, tem que ter uma narrativa expositiva que faça sentido e que parta de uma natureza catequética, teológica, a partir de um determinado aspecto da doutrina ou da liturgia. Mas o museu também não pode ficar parado nesse património e nessas vitrinas repletas de objetos. Tem de dinamizá-lo através de projetos diversos na área de educação, por exemplo, na área da comunicação, e aqui reside alguns aspectos importantes. Portanto, a museologia contemporânea, portanto, esta ciência, digamos assim, que estuda os museus, já desde há algum tempo começa a centrar a atenção dos museus não nos objetos em si, mas nas pessoas, nas comunidades que serve. E, portanto, eu acho que a partir desta investigação, e que está plasmada aqui neste livro Museus da Igreja, é que a partir deste património, para além das narrativas que as exposições possam ter, se centre também a atenção destes museus nas pessoas que servem. Portanto, por vezes de pouco serve ter os objetos bem expostos, com boas narrativas, mesmo com uma narrativa, vejamos o Tesouro da Sé de Lisboa, uma narrativa, uma exposição interessante que parte precisamente do ano litúrgico e, portanto, o discurso, a exposição segue o calendário litúrgico, portanto, os paramentos verdes e objetos associados a esse período, o tempo de Natal, os objetos associados a esse período. A ideia deste livro é que os museus têm de trabalhar com as comunidades. As suas coleções devem ser uma ferramenta pastoral. E através desses projetos, eu acho que reside essa dimensão pastoral que deve caracterizar os museus da Igreja. Pode ser uma exposição, com um determinado discurso, mas acho que reside sobretudo na forma como se aproveita essa exposição, com grupos de catequese, com grupos de idosos, com os fiéis da paróquia, com projetos de divulgação do museu, com debates entre pessoas crentes ou não crentes. Portanto, eu vejo o Museu da Igreja como, gosto desta ideia, como um átrio dos gentios. Portanto, o átrio dos gentios, este antigo espaço no antigo templo de Jerusalém aberto, não exclusivo dos judeus, onde pessoas de outras confissões, de outras línguas se juntavam. Eu vejo os museus da Igreja precisamente nesta perspectiva, um espaço que reúne, que debata, com projetos interessantes. Eu penso que é sobretudo isso, portanto, mais que às vezes um espaço para expor coisas, é um espaço a partir do qual se podem fazer coisas muito interessantes pastoralmente. E para o editor, esta dimensão pastoral justificou a publicação da obra. Podíamos pensar só no aspecto museológico, mas acima de tudo é um projeto pastoral e é um projeto de evangelização, que é hoje que se pretende e que nós também podemos saber, tendo os museus bem organizados, que são fontes de evangelização, onde as pessoas possam invocar, e da forma especial mais nesta dimensão eclesiástica, aquilo que de bom que a Igreja tem, que é aquele património cultural. E sabemos que hoje se evangeliza hoje muito através da cultura, porque é transversal. A cultura é para crentes e não crentes, e foi esse motivo que nos levou a levar a lançarmos no mercado português e não só dos PALOPs este livro. É uma verdadeira lufada de ar fresco. É uma obra que coloca o problema dos museus da Igreja na sua dimensão exata, na medida em que nos mostra um conjunto de estruturas que fazem parte do mundo da cultura, mas que são também um excelente instrumento catequético e são, sobretudo, um veículo de ligação às comunidades naquilo que é mais profundo, sobretudo no que diz respeito à sua identidade, aos seus monumentos, aos seus acervos e também já agora um aspecto que me parece muito significativo como uma metodologia de conservação do património para o futuro. Hoje eu diria que o património religioso está a ver uma grande crise. Uma crise que é um reflexo um pouco do que acontece na sociedade, mas que neste caso, sobretudo no interior,
nos centros históricos das cidades e vilas e em vários outros pontos, se revela francamente perigoso, eu diria mesmo dramático. E este livro ensaia novas metodologias realmente de abordagem desta perspectiva e, sobretudo, eu creio que lança um desafio que é a possibilidade de se criarem redes de museus, que será uma solução para muitas dioceses, como é o caso do Patriarcado de Lisboa, para enfrentarem este repto que se nos coloca hoje. Museus da Igreja, Missão Pastoral e Cultural, da autoria de André das Neves Afonso, está agora disponível nas livrarias numa publicação da Paulus Editora. Estes são temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Pelos caminhos de São Nuno é o tema do acampamento nacional da Fraternidade Nuno Álvares, que começa amanhã no CEADA, Centro Ambiental da Arrábida, em Setúbal. Está connosco o Padre Joaquim Nazaré Domingos, assistente nacional, e Jorge Escaria, presidente nacional da FNA. Começava por si, Jorge Escaria, são 60 anos da Fraternidade Nuno Álvares, assinalados também de forma especial com esta iniciativa, este acampamento nacional que começa amanhã. O que é que pretendem viver nestes dias acampados na Serra da Arrábida? Pois nós pretendemos que este acampamento seja um grande evento nacional, como aliás têm sido os anteriores que temos realizado, que é uma atividade que se realiza de 3 em 3 anos. Este ano, como disse bem, um toque especial por comemorarmos os 60 anos da nossa associação, fundada já em 55, e que oriundos os nossos associados são todos oriundos do Corpo Nacional de Escutas e mantendo o espírito escutista que um dia abraçamos, continuamos, de facto, a viver esse ideal, agora numa outra forma, já mais adultos, com algumas limitações, e pretendemos que, de facto, seja uma grande festa. O tema é Pelos Caminhos de Santiago. São Nuno. De São Nuno, perdão. São Nuno é o nosso patrono, e nós vamos desenvolver algumas atividades, quer de cariz puramente escutista, outros de caráter também religioso, como o Padre Nazaré irá seguir elencar, e também a parte lúdica com visitas a locais emblemáticos da região que nos vai receber. Padre Nazaré já foi assistente do Corpo Nacional de Escutas, agora está na Fraternidade Nuno Álvares. É um desafio na continuidade também do trabalho que já fez com os escuteiros mais novos, agora os escuteiros adultos, acampados na Serra da Arrábida. Qual é o papel do assistente nacional ali no meio destes jovens mais adultos, no sentido também de lhes propor a mensagem de Cristo, não a deixar arrefecer, uma vez que todos eles vêm também do Corpo Nacional de Escutas e já ali havia uma prática regular da fé cristã? Exatamente, portanto há uma dimensão de continuidade entre aquilo que se vive e se faz no Corpo Nacional de Escutas e depois na Fraternidade Nuno Álvares, que nós vamos designando de escuteiros adultos, aliás secundando o próprio Papa Francisco. Eu aqui dou um pormenor. Ainda o ano passado os nossos irmãos escuteiros adultos italianos completavam também 60 anos de existência, e o Santo Padre dirigiu-lhes umas palavras muito oportunas para o momento e que nós vamos procurar também colher e beber um bocadinho nesta mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, exatamente para fazer aquilo que é uma das missões peculiares do assistente. E eu, não querendo descurar nenhuma delas, eu vou referir as duas muito rápido, mas aqui obviamente que estando em atividade e sendo um acampamento, a que eu refiro em primeiro lugar é esta colaboração, este apoio, esta ajuda do assistente para que em atividade e em vivência também esteja presente e saliente a dimensão da espiritualidade, a dimensão da fé, que de facto são essenciais na vida e, portanto, numa atividade escutista que é, de algum modo, um momento único para a vida e onde se concentra e para onde converge
todo um agir, todo um preparar, todo um viver. É um momento de festa, como já estávamos também a referir, e, portanto, a parte da fé não pode deixar de estar presente, quer pela celebração eucarística, quer por dinamizar momentos de oração, de reflexão, e convidar a fazer isso de um modo muito próprio, que é típico dos escuteiros, que é a partir, por um lado, da própria natureza, e nós vamos estar num sítio belíssimo, que eu já conheço e conheci realmente com os escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, agora vou também com os escuteiros adultos, e por outro lado também o sentido que o próprio nome da fraternidade nos traz ao de cima, que é da irmandade, da fraternidade, tanto da relação com o próximo. Aliás, que o Papa também salienta estas duas dimensões no discurso que fez aos escuteiros adultos. É a dimensão da criação e, portanto, procurar ajudar a aprofundar a espiritualidade e a vivência da fé a partir da relação com a criação, o bonito da natureza, o belo e a mística da própria natureza. E, por outro lado, também na relação com o próximo, com o caminho da sociedade, viver em sociedade, a cidadania, e não deixar de salientar, como o Papa salientou, a dimensão da família também, que são fundamentais. Jorge Caria, fraternidade Nuno Álvares, isto é uma possibilidade de dar continuidade ao ser escuteiro? Uma vez escuteiro, sempre escuteiro, é uma velha máxima, e a fraternidade procura acolher aqueles que, pela sua disponibilidade, a vida já não lhes permite o trabalho mais regular com as camadas jovens, nas secções, e podem encontrar um espaço para viver o escutismo na fraternidade. Exatamente, como disse bem, escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. De facto, a fraternidade acolhe nas suas fileiras os antigos filiados do Corpo Nacional de Escutas que, por diversos motivos, não podem continuar a prestar a sua missão naquela associação. Ou por motivos de estudos, ou por motivos profissionais, ou por motivos de constituição de família, não é? As pessoas são, por vezes, obrigadas a mudar de domicílio. E também, com estas atividades todas, as pessoas deixam de ter aquela disponibilidade que o CNE exige hoje dos seus elementos. E nós, num outro ritmo, acolhemos de facto as pessoas que foram escuteiros no CNE e que, imbuídos do mesmo espírito escutista, que é uma coisa que dificilmente morre, acolhemos-nos na nossa associação. E que se querem continuar a manter ligados ao movimento. Mantemos, e até porque também mantemos bons laços de relacionamento com os nossos irmãos do CNE. Nestes dias acampados na Rábida, o que é que vão fazer? Nós vamos fazer, no primeiro dia, vai ser a acreditação, a entrada em campo, a montagem de campo. Depois temos a cerimónia de abertura, uma cerimónia muito rápida, muito singela, e depois temos o tradicional fogo de conselho, onde cada um, organizados obviamente, dá largas às suas veias criativas, quer com canções escutistas, quer com outro tipo de entretenimento. Na sexta-feira temos programado uma atividade que vai ser, obviamente, restrita porque requer alguma endurance dos participantes, que é a subida a um monte que é o Alto Formosinho, com o intuito de ver nascer o sol. É uma atividade que começa de madrugada e que depois de uma grande escalada programa-se a descida até ao Portinho da Rábida. Há os outros associados que não participarem nessa atividade. Vão fazer visitas, há 2 grupos que vão fazer visitas, uns de manhã, depois trocam os que fazem um circuito por Setúbal, a zona de Setúbal. Vão conhecer a região. E outros da zona de Palmela, exatamente. Ambiental e depois também. Trocam. Vamos nos juntar à hora do almoço em Palmela, onde vai ser servido o almoço, e depois fazem o circuito inverso.
No sábado vamos permanecer todo dia em campo. É um pedido dos nossos associados que em ocasiões anteriores havia muitas saídas e, aliás, o último acampamento nacional que fizemos em Guimarães, por altura em que Guimarães era a capital da cultura, de facto os nossos associados encarregues de fazer o acampamento e fazer esse programa esmeraram-se e, de facto, houve imensas visitas. E uma das críticas, chamemos-lhe assim, que os nossos associados fizeram foi que devia haver mais tempo em campo. Bom, então nós adaptámos, até porque também estamos em alturas de estimular o convívio e para uma maior proximidade entre todos. Exato. Serão certamente dias intensos e dias que irão marcar de forma muito significativa quem participar neste acampamento. Para terminar mesmo, Padre Nazaré, é pelos caminhos de São Nuno. São Nuno é um santo, é ele que dá nome à fraternidade, é uma referência também para os escuteiros adultos. É o padroeiro e patrono. E, de facto, São Nuno é uma figura tão vasta, tão rica, do ponto de vista humano, porque nós no escotismo não nos podemos esquecer da dimensão humana e da dimensão... Tudo é da parte humana, mas a dimensão espiritual transcendente. E, de facto, São Nuno, quer como homem, quer como crente, como cristão, é de uma riqueza tão extraordinária que, de facto, por mais que nós tentemos, não conseguimos esgotar essa riqueza. E ele, de facto, dá-nos manancial para não só o seguirmos como modelo, como exemplo. Eu digo que ele, Van Laletre, foi um grande escoteiro, sem ter sido do escotismo ou do Corpo Nacional de Escotas, mas de facto é figura máxima que nós podíamos ter realmente para ser padroeiro do CNE, também é, e padroeiro do escotismo adulto. Da Fraternidade Nuno Álvares. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. As melhores felicidades para esta grande atividade. Uma boa caça também, como se costuma dizer, para este ACANAC que vai começar já amanhã. Tudo a postos para o acampamento nacional da Fraternidade Nuno Álvares. Começa amanhã na Serra da Arrábida. Lembro ainda que mais logo pelas 22h45 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.